Você já viu pai de santo que manipula ou faz mal para seus filhos? E pai de santo que abandona a religião? Hoje, pai de encosto. Salve com muita alegria toda a galera da internet! Eis aqui Umbanda Boa, os seus pequenos shots de informação de Umbanda, informação de espiritualidade. Como você já sabe, né, galera? Umbanda Boa, terça, quinta e sábado aqui no YouTube, terça e quinta PTD e sábado sempre um tema maior, com conteúdo um pouco maior. Antes de mais nada, quero pedir para você, deixa seu like agora, cidadão, que depois você fecha o vídeo e você esquece. E se você realmente é fã do Umbanda Boa e confia no nosso trabalho, compartilha desde já o nosso trabalho, compartilha com a galera e faz um Umbanda Boa crescer, compartilha com quem ainda não conhece, vamos trazer gente, vamos agregar, vamos fazer a mensagem do Umbanda Boa chegar a cada vez mais pessoas. E hoje o tema é polêmico, é chato de se falar, mas o tema eu coloquei o nome de pai de encosto. Primeiramente, por que eu selecionei esse tema? Quando eu havia pedido para o número 200 sugestões para o nosso vídeo 200, várias pessoas comentavam assim: ai, Márcio, fala do pai de santo que abandona a religião. Márcio, fala do pai de santo que faz mal para os filhos. Márcio, fala do pai de santo que manipula os filhos. Como eu falei na ocasião, todos os temas foram anotados e esse tema eu achei extremamente interessante de se dizer. Para começar, o que significa, de onde vem essa terminologia pai de encosto, que aliás é muito feia. Pai de encosto é como os nossos irmãos evangélicos, não todos, mas alguns, chamam os pais de santo que deixaram as religiões de matriz afro-brasileira. Era pai de santo, eles não falam que é santo. Então eles falam como era pai de espírito, que era pai de encosto. O que eles apregoam? O que muitos evangélicos falam das nossas religiões? Que as entidades não são de luz, são entidades que vêm para atrapalhar a vida dos filhos, para enganar e para iludir. Então, esse termo pai de encosto foi cunhado pelos evangélicos, o pessoal, principalmente das religiões neopentecostais. E daí o que isso tem a ver com a gente? Bom, primeiramente, eu queria falar sobre os pais de santo que abandonam a religião. A gente observa não somente pais de santo, mas pessoas que acabaram se tornando conhecidas na religião de Umbanda e que num determinado momento da vida abandona a Umbanda e vai seguir outra religião, seja ela qual for, católico, protestante, evangélico, neopentecostal, batista, quadrangular, budista. Por que isso acontece? Isso chama muito a atenção dos filhos. Eu conheço casos de pais de santo que chegou num certo dia e falou para os filhos assim: esse aqui é o último trabalho da nossa casa. Ele fechou o trabalho, fechou o terreiro e foi ser evangélico. Eu tenho o caso de uma pessoa que é aluna do Umbanda Boa e ela fala que ela tinha um pai de santo no Nordeste que cuidou da vida dela por muito tempo, inclusive cobrou muito caro dela. E depois, num determinado momento, ele ligou para ela e falou: olha, não vou mais cuidar de você. Justamente porque agora eu não sou mais de Umbanda e agora eu tô virando evangélico, peço perdão das coisas que eu te fiz. E foi seguir a religião evangélica também, não sei de que vertente, de que matriz, mas foi. E temos outros casos, que eu não vou daqui dar nome aos bois, de pessoas conhecidas que estavam na Umbanda e deixaram a Umbanda. Por que isso acontece? Cada caso tem que ser avaliado individualmente, mas eu vou aqui colocar alguns motivos que provavelmente levaram esses irmãos a tomar esta providência. Primeiro de tudo, meu filho, uma coisa para mim é muito clara: se a pessoa não se conhecer, isso serve para todos os filhos de fé da Umbanda. Não importa se você é assistência, se você é cambone, se você é médium, se você é ogã, se você é um trabalhador da casa ou se você é um sacerdote. Você tem necessidade de se conhecer. Se você não se conhece, e eu acho que nessa hora a Umbanda é uma ferramenta extremamente maravilhosa para ajudar você a se conhecer, você vai ter o quê? Dificuldades em exercitar plenamente a sua fé. E isso é o primeiro motivo para mim. Eu vejo isso nos meus filhos de fé, eu vejo em outras pessoas. O filho ele tá lá e tá em dúvida se o caminho dele é na Umbanda ou não, porque ele não se conhece. Ele não sabe dizer se é aquilo que realmente vai tornar ele pleno. A dúvida é a ferrugem da fé. Como eu sempre comento aqui nos vídeos, o autoconhecimento é essencial e imprescindível para qualquer caminhada religiosa, para qualquer caminhada dentro da fé. O segundo motivo, que também é muito claro, é
o filho não entender, não compreender, principalmente o sacerdote, não compreender plenamente o conceito de Umbanda. Não vive a Umbanda na plenitude, não estudou, não compreendeu. Então, se ele não entende, se ele não compreende, não pratica da forma correta, ele não alcança os objetivos que ele deseja alcançar, tanto para o terreiro, quanto para os filhos, quanto para a própria vida. E aí a pessoa começa a alcançar graça, muitas vezes, para as pessoas que vão no terreiro, para os filhos de fé, e a vida dele fica estagnada. E ele começa a sempre fazer a mesma pergunta: o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou no caminho certo? E na realidade não tem nada a ver com a religião, tem a ver com a forma como essa pessoa vive a religião, como ela pratica a religião. Umbanda é uma religião simples, mas tem muita informação e pequenos detalhes podem fazer uma grande diferença na sua vivência dessa experiência, dessa aventura chamada de Umbanda, que eu acho maravilhosa. Uma missão, uma aventura de caridade. Então, o fato dela não alcançar os próprios objetivos, às vezes pessoais, faz com que ela falasse que eu estou no caminho errado, deixa eu tentar um outro caminho. Mais uma vez, falta de conhecimento, falta de domínio sobre o que está fazendo. A terceira coisa que leva muitos pais de santo a abandonar a religião, principalmente a religião de Umbanda. Por que a religião de Umbanda? Porque Umbanda é caridade, a Umbanda não cobra. Então a Umbanda, ela exige muito trabalho seu, ela te recompensa, mas assim, emocionalmente, espiritualmente, ela não te recompensa financeiramente. E às vezes a pessoa está vendo que está gastando um tempo enorme na caridade, na Umbanda, isso não está dando nenhum retorno financeiro, porque a pessoa está com a ideia errada. Já no candomblé, o candomblé não tem como fundamento a caridade. Então o pai de santo cobra, e eu não tenho nada a ver com o candomblé, gente. E eu respeito quem é do candomblé. Mas na Umbanda não se cobra, porque Umbanda é caridade. Às vezes o filho vê que está gastando um tempo enorme, e realmente Umbanda consome. É aquela coisa de você estar sempre disponível para todos que vão até a casa, principalmente para os seus filhos de fé, e você tem que resolver, ajudar todo mundo a resolver os seus problemas, e muitas vezes você sente que os seus próprios problemas particulares estão ficando para trás. Isso não é realidade, gente, porque toda pessoa que estiver envolvida no trabalho da caridade, a espiritualidade vai dar o aporte necessário, energético, seja material, para que essa pessoa vença e consiga conquistar os seus objetivos na vida material também. Não é só na vida espiritual, mas a pessoa tem que acreditar nisso, ela tem que ter fé, acima de tudo, de que ela está no caminho certo. Se ela vai fazer a caridade de forma duvidosa, se ela está com dúvida se a caridade que ela está prestando, ela realmente está fazendo algum bem para ela, a pessoa se perde. Ela não consegue ver o amor, ela não consegue ver a beleza, ela não consegue ver essa coisa gloriosa que é você poder transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor. E por fim, né, gente, eu acho que o motivo principal de muitos pais e mães de santo abandonarem a religião é a decepção com as pessoas. A gente tem que entender que a Umbanda é uma religião maravilhosa, mas ela é praticada por seres humanos, encarnados, falhos, pessoas que erram e erram o tempo todo. Muitos apenas erram, outros fazem errado. E qual é a diferença disso? É que quem erra não estava querendo errar, ela tentou fazer o certo e errou. Mas quem faz o errado sabia que aquilo era errado e mesmo assim fez. E o pai e a mãe de santo têm que conviver diariamente com estas situações. Fora isso, problemas que ele pode ter com outros sacerdotes, com outros pais e mães de santo, que às vezes têm um parafuso a menos e começa a criticar e descer a lenha no trabalho dele. Agora, se essa pessoa abandona a Umbanda por causa das pessoas, é porque essa pessoa nunca viveu a Umbanda e nunca compreendeu a Umbanda na sua plenitude. Aí eu explico antes que muita gente aí comece a tacar pedra no mar. Umbanda de boa é uma coisa. O trabalho que eu faço no meu terreiro, eu sei que eu vou chegar lá, vai ter 10 pessoas querendo falar comigo, vai ter um monte de gente preocupado somente com os interesses pessoais, e a gente tem que aprender a administrar tudo isso. Isso não é fácil. Eu também tenho gente, vocês devem saber, que criticam o nosso trabalho, meu e do Newton aqui. De verdade, gente, eu não me preocupo com isso. Eu vou preocupar em fazer o meu melhor, tanto no meu terreiro, que é o principal de tudo, e também aqui no Umbanda de Boa. Eu dou o meu melhor, eu falo com o meu coração, eu não minto pra vocês, eu sou autêntico, eu sou sincero. E eu não fico esperando
quero nem que ninguém bata palma pra mim e nem que ninguém me critique. E é por isso que quando a gente recebe elogios, eu falo muita gratidão por suas palavras. Por quê? Porque é uma opinião da pessoa. Eu não posso me deixar envaidecer porque estão me elogiando. Porque a vaidade é a primeira causa de derrocada, de derrubada de um médium. Eu sou um médium. Antes de ser pai de santo, eu sou um médium. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. E eu também não fico chorando as pitangas se alguém entrar aqui no canal e criticar o Márcio, como acontece eventualmente, ou criticar o Newton, como acontece eventualmente, ou se vão descer a lenha porque o Márcio é louco, o Márcio fala é bravo, o Márcio extrapola. Eu sou aquilo que eu sou, gente. Eu sou sincero. Se você conhecer o Márcio fora do vídeo, conhecer o Newton fora do vídeo, nós somos exatamente essas pessoas que vocês estão vendo aqui. Por quê? Eu foco em fazer o nosso trabalho aqui e também eu vou no terreiro, enquanto pai de santo, eu foco em fazer o meu trabalho, em ajudar as pessoas. E muitas vezes para ajudar as pessoas, você tem que dar um puxãozinho de orelha, porque a pessoa só vai despertar e vai acordar quando você chama atenção, quando você adverte. Mas ser pai de santo é uma coisa muito complicada. E às vezes tem gente que não tem a menor vocação para ser pai e mãe de santo e se mete a ser. E isso é muito complicado. Porque eu falo para você, não adianta você querer ser médico se você não tem vocação para ser médico. Não adianta você querer ser engenheiro se você não entende nada de matemática, não gosta de matemática, não tem tino para a coisa. Não adianta você querer ser policial se você não gosta de carregar arma, você não gosta de arma de fogo. Então, cada macaco no seu galho. Até para ser pai de santo, não basta querer. Não basta você ter uma mediunidade muito maravilhosa que isso te torna um pai de santo. Porque um pai de santo não é uma vida espiritual. 75% da vida de um pai de santo é administrando problemas materiais. E para isso, você tem que ter paciência, você tem que ter fé. Muitas vezes você tem que saber abordar com amor os irmãos e os filhos da casa. Muitas vezes você tem que ser firme, tem que ser duro, mas você tem que saber ao momento certo de ser cada coisa e também tem a situação correta, saber a dose exata na hora de chamar atenção e até na hora de você dar o seu amor, dar o seu axé para os seus filhos. É uma coisa muito complicada, é uma equação que é para poucas pessoas. Então, se você não tem vocação para ser sacerdote, meu filho, estude mais, compreenda mais, viva, converse com diversos pais e mães de santo para eles contarem a experiência deles para vocês. Simplesmente o pessoal fala: você é o melhor médium da casa, a gente vai montar um terreiro para você. E você vai lá todo feliz, todo envaidecido. E não é só isso. Quem é pai de santo, quem é mãe de santo, quem é sacerdote de verdade, isso independe até da religião, sabe exatamente sobre o que eu estou falando. Não é fácil ser sacerdote, ser dirigente, ser pai e mãe de santo, principalmente na Umbanda. Por quê? No Candomblé, os pais de santo têm retorno financeiro. Eles têm isso como uma profissão. Na Umbanda, não. Nós fazemos isso como caridade. E isso é extremamente difícil. E apesar de eu achar que o termo, a terminologia que os evangélicos usam de chamar o ex-pai de santo, a ex-mãe de santo, de pai de encosto, de mãe de encosto, achar muito feia e achar que depõe contra a nossa religião, mas eu quero usar esse pai de encosto para quê? Para pai de santo. Isso eu tô falando de Umbanda, tá, gente? Que na Umbanda, ele começa a chegar pro filho e falar: se você sair aqui do terreiro, sua vida vai acabar, a sua vida vai andar para trás, e começa a pôr medo no filho para que ele não saia do terreiro. Isso é um crime, na minha opinião. Isso é manipular a vontade alheia, é chantagear o filho de fé. Não faça isso, meu filho. Deixe os seus filhos livres. Nossa obrigação enquanto pai e mãe de santo é ser o pai de santo que acolhe na hora certa, chama atenção na hora certa, manter a disciplina e a estabilidade espiritual da casa. Isso é obrigação nossa. Mas também temos a obrigação de tornar o terreiro um lugar onde as pessoas vão porque têm vontade de estar ali, vão por amor, vão por prazer. Esses são os melhores elos que você pode ter em uma corrente espiritual. Porque se a pessoa começa a ir no terreiro, porque estou com medo que o meu pai de santo falou que se eu não for, eu vou tomar surra de entidade, que eu acho isso um absurdo. Se o pai de santo falou que se eu não for, a minha vida vai andar para trás, que eu preciso ir. A pessoa que vai por obrigação, ela não está sintonizada com o verdadeiro sentimento de humildade, amor e caridade que a Umbanda exige. Então nós temos a obrigação também de propiciar as condições para que o filho tenha vontade de estar dentro do terreiro, de estar participando sempre de todas as viras e de todas as outras atividades que o terreiro possa fazer. É a obrigação do sacerdote, porque o sacerdote que fala assim, ou senão o filho vai sair da casa. Eu já vi casas onde o filho tem que deixar as guias na casa, que eu acho isso um absurdo. A guia são das entidades do médium, e o médium tem obrigação de zelar por essa guia. Ele não tem que deixar a guia das suas entidades no terreiro. O pai de santo não quer devolver guia, às vezes tem quartinha de anjo de guarda, a mãe de santo não quer devolver a quartinha de anjo de guarda. Gente, isso não existe. Deixe os filhos livres e à vontade, eles têm livre-arbítrio.
livre-arbítrio. Ferir o livre-arbítrio é o primeiro sinal de que a caridade não está sendo feita. Porque não é caridade, gente, é crime. Você está interferindo na vida daquela pessoa. Outra coisa, o filho sai do terreiro e o pai de santo fala: tanto que eu me dediquei a ele, ele sai e me deixa falando sozinho, eu vou fazer um trabalho para ele sentir quanto que dói. Que isso, meu filho? Umbanda não faz mal a ninguém, nem mesmo uma pessoa que agiu mal contra o terreiro ou com ingratidão contra o terreiro e contra o pai e mãe de santo. Nós não fazemos isso. Por quê? Porque o mal que ele cometeu, ele vai colher lá na frente. Você não precisa fazer isso. Deixe que o fluxo da vida de cada um siga naturalmente. Ele fez errado, ele agiu mal contra o terreiro, contra o pai de santo, contra a Umbanda, ele vai ser cobrado lá na frente pelos seus atos. Você não precisa fazer nada disso. Mas é um tal de que eu recebo de mensagem aqui, eu e o Newton. O pai de santo pegou o nome da pessoa, pegou um frango, matou, colocou dentro do frango com farofa, com muita pimenta, e costurou e despachou na encruzilhada no cemitério. Pra que fazer isso? Fala pra mim. Você tem problema mental, meu irmão? Meu irmão, porque eu tô me dirigindo a pais e mães de santo, a sacerdotes e a dirigentes e a zeladores. Nesse caso, meu filho, se você tá agindo mal contra os teus filhos, se você está manipulando os seus filhos, eu devo entender, meu filho, que a espiritualidade verdadeira já te abandonou. E se isso aconteceu, você deixou de ser pai de santo, você deixou de ser mãe de santo. E aí até mesmo eu vou aproveitar o termo pai de encosto, mãe de encosto para você. Não é fácil ser sacerdote, zelador, pai e mãe de santo. É muito difícil. Não é para qualquer um. Mas ninguém enfia um revólver na sua cabeça falando assim: você tem obrigação de ser pai de santo. Márcio, mas no meu caso foi a espiritualidade que me obrigou. Ninguém tem o direito de te obrigar a nada. Tudo que é obrigado está errado. Você tem direito a escolher o seu caminho, mesmo que você escolha não cumprir a sua missão. Mas se você vai aceitar uma situação, lembre-se que você tem que entender que você vai ficar com a parte boa e com a parte ruim. É que nem a pessoa, namorou um ano, vamos casar. O casal vai lá e casa. Daí passa um ano e fala: não, mas eu não sabia que a minha mulher tinha esses problemas com a família dela. Daí a mulher fala: eu não sabia que meu marido bebia tanto, todo dia sai do serviço e vai beber. Ô velho, você quer ficar só com a parte boa da coisa? Não existe. Quando você assume uma responsabilidade e um compromisso, você assume responsabilidade e compromisso sobre absolutamente tudo, sobre a parte boa e também sobre a parte ruim. E não dá para ser sacerdote, não dá para ser zelador, dirigente, pai, mãe de santo, só para ficar com a parte boa. Não existe, porque quem não morre não vê Deus. Esse é o ditado. Tudo é muito sacrificado, tudo é muito trabalhado. A gente vai ter momentos de muita alegria enquanto sacerdotes, mas também vamos ter decepções enormes, não somente com a nossa caminhada. Muitas vezes eu já me questionei se a espiritualidade agiu com justiça com relação a mim, mas depois eu me recolho nas minhas orações, faço as minhas firmezas, peço perdão e sigo. Por quê? Porque, meu irmão, verdadeiramente, não cabe questionar a espiritualidade diante de tantos milhares de milagres que eu vivenciei enquanto pessoa, enquanto médium, que eu vi outros irmãos alcançando, que eu vi outras entidades praticando milagres inúmeros. E tem hora que quando eu estou me sentindo cansado, ou estou me sentindo meio irritado, eu me recolho e começo a lembrar de todas as coisas boas que eu já vivi na Umbanda, tanto para a minha vida quanto para todos os outros. E aquela alegria volta, e aquele amor retorna, e eu consigo continuar meu trabalho com a melhor das energias, com a melhor das vibrações. Eu espero, meu filho, que você tenha, você, meu irmão, aliás, que é pai e mãe de santo, que vocês sejam sempre inspirados pela espiritualidade superior, que vocês tenham muita paciência. Peço ao Oxalá que dê a todos nós sabedoria e, acima de tudo, meu filho, muita fé para continuar nessa nossa missão de levar a verdadeira Umbanda, de levar o amor, a humildade e principalmente a caridade a todos que precisam. Certo, galera? E esse era o vídeo de hoje. Eu queria falar mais, mas o Sombra já tá dando sinal de que o tempo acabou. E eu, só gratidão, né, galera, por tudo. Galera, ajuda a divulgar a palavra no Umbanda Boa. Manda, compartilha o nosso vídeo, deixa o seu like. Inscreve-se no canal, inscrever é importante, nós precisamos aumentar a quantidade de inscritos do canal e eu conto com você. Compartilhamento auxilia. Galera, acompanha a gente tanto pelo Facebook, também tem agora o meu perfil pessoal, Márcio Caim, Umbanda Boa. Você pode entrar lá, pede lá amizade, eu vou lá, confirmo você. Também pode mandar a sua pergunta pelo meu perfil pessoal. E galera, parem de mandar a história da vida de vocês no Facebook para mim. Eu preciso saber da pergunta. Eu não faço consulta pelo celular. Eu não faço consulta por Facebook. Não dá. Consulta tem que ser com a entidade que está aí perto de você. No mais, eu auxilio no que eu posso. Certo, galera? Você sabe o que eu quero?
Sabe o que eu quero? Meu irmão, pai e mãe de santo, quero só glória, bênção, força, luz, muita coragem, muita proteção, paciência e fé e sabedoria para você. Mas para todo mundo, eu quero que vocês todos fiquem de boa. Peço ao meu Pai Oxalá, meu Pai, vós que é o grande responsável pela comunicação do plano espiritual com todos os médiuns. Pai, você que é o Senhor manifesto da verdadeira fé e da verdadeira luz que vem da espiritualidade. Abençoa, meu Pai, a todos nós, pais e mães de santo, dirigentes, zeladores de terreiros de Umbanda, todos os sacerdotes e sacerdotisas, com sua bênção e com sua luz, meu Pai. Derramai sobre nós o verdadeiro entendimento da vida dentro da Umbanda, que a gente possa estar tanto na carne quanto incorporado com nossos guias, disponíveis para atender a todos aqueles que precisam. Dai-nos, Pai, paciência, justiça, sabedoria, equilíbrio e principalmente, Pai, amor e muita aceitação para nós seguirmos esse caminho maravilhoso que é essa jornada, que é esse caminho, essa missão de Umbanda, de levar amor, humildade e caridade a todos. Que Oxalá abençoe a todos nós, pais e mães de santos, sacerdotes, dirigentes e zeladores. Que Oxalá abençoe a todos e até a próxima.